Ministro André Mendonça autoriza a Polícia Federal a abrir investigação contra Lulinha. UEFA decide boicotar futuras Copas do Mundo contra projeto financeiro da FIFA. E no Pará, cientistas retiram plástico de rios e transformam em material de construção civil. Olá para você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é sexta-feira, que coisa boa! E é dia 31 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Restum, a sua anfitriã, e olha, se você quiser mandar uma música pra gente encerrar o No Pé do Ouvido, pode ir lá na minha DM, nas minhas mensagens diretas do Instagram, e mandar o seu recado com a sua música. Pode ser uma música que não sai da sua cabeça, que você gostaria de que todo mundo conhecesse, ou até mesmo uma homenagem pra alguém. Fica a seu critério. Tô esperando sua recomendação de música, tá? É só mandar mensagem pra mim no @YasminRestum lá no Instagram. O jeito que se escreve é fácil e tá na descrição aqui do episódio. Recado dado, bora que eu já tô aqui no estúdio com meu café quentinho sem açúcar, pronta pra te contar tudo que você precisa saber pra ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar suspeitas envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Essa investigação ela apura possíveis crimes de corrupção e tráfico de influência relacionados à autorização para comercialização de produtos de cannabis medicinal em iniciativas vinculadas ao Ministério da Saúde. Segundo a PF, há indícios de que Lulinha teria atuado no setor ao lado da empresária Roberta Lush Singer e do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. O pedido de investigação também menciona contatos entre os investigados e servidores públicos, incluindo integrantes do gabinete da presidência. A suspeita é de que Lulinha e Roberta tenham atuado em favor da empresa World Cannabis, ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, e utilizando influência junto ao Ministério da Saúde e ao Palácio do Planalto. Bom, Lula afirmou que Lulinha não vai ter tratamento diferenciado caso seja responsabilizado por qualquer irregularidade. Numa entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o presidente disse o seguinte: quando eu vejo essas barbaridades faladas contra o meu filho... Mas não ajudaria ele falar alguma coisa? Não ajuda. Acho que Deixa eu não. falar uma coisa pra você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. E Lula acrescentou que o filho conhece as consequências de uma investigação. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele tá onde? Tá na Espanha agora? Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. Bom, a defesa de Lulinha criticou essa decisão de instaurar um novo inquérito da Polícia Federal. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou que a medida transmite a impressão de uma pesca probatória.
Segundo ele, as investigações sobre as fraudes no INSS não encontraram qualquer elemento que vinculasse Lulinha ao caso. E a Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União para tentar reverter determinações do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sobre a condução da Operação Sem Desconto, que é justamente essa que investiga fraudes bilionárias no INSS e na qual estaria envolvido o filho do presidente, o Lulinha. A PF pediu que a Advocacia Geral da União adote uma medida judicial para contestar a decisão do ministro, que determinou o envio imediato ao STF de todos os atos da investigação. O atrito entre a corporação e Mendonça teve início depois do ministro retirar do diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, o acesso às informações dessa investigação do INSS. Mudando de assunto, eu te conto que a campanha do senador Flávio Bolsonaro, do PL, promoveu uma nova mudança na sua equipe de comunicação. O publicitário Duda Lima vai assumir o comando do marketing no lugar de Alexandre Outramari e Eduardo Fischer, que, portanto, deixam a função após pouco mais de um mês do início dos trabalhos. Esta é a segunda troca na área desde o começo da pré-campanha. O marqueteiro Duda Lima coordenou a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022 e chegou a anunciar que não faria mais campanhas. Ele é considerado próximo do presidente do PL também, o Valdemar Costa Neto. E a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, informou a aliados que aceitou o convite para compor como candidata a vice-presidente a chapa do senador Flávio Bolsonaro. Essa composição, no entanto, ainda depende do aval da Federação União Progressista, formada pelo partido PP e o União Brasil, que havia, eu te lembro, sinalizado neutralidade nessa disputa presidencial. E olha, no fim da tarde, dirigentes do PP afirmaram à Folha de São Paulo que a maioria se posicionou contrária a essa chapa e à indicação da senadora como vice de Flávio Bolsonaro. A consulta a eles ocorreu entre quarta e quinta-feira. A maioria indicou a preferência pela neutralidade. Eu te lembro de que a margem para o PL articular com o PP vai até 5 de agosto. E agora, falando da campanha do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, eu te conto que foi anunciada a chegada do ex-ministro Aldo Rebelo para a coordenação política da candidatura à presidência. O convite foi feito por Caiado e pelo presidente nacional do PSD e candidato a vice, Gilberto Kassab. Aldo Rebelo, que chegou a se apresentar como presidenciável, já havia participado da convenção nacional do partido. No cenário internacional, eu te conto que o governo do Paraguai convocou o embaixador do Brasil em Assunção, o José Antônio Marcondes de Carvalho, para prestar esclarecimentos após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a Guerra do Paraguai, que provocaram reação das autoridades paraguaias. É que o Lula disse que o Paraguai invadiu o Brasil. E esse anúncio de convocação do embaixador do Brasil em Assunção foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Rubem Ramírez Lescano. Segundo ele, a reunião com o diplomata brasileiro vai ser realizada hoje e vai contar com a presença do vice-presidente Pedro Aliana e de integrantes da chancelaria paraguaia. E ao menos 18 pessoas morreram ao tentar chegar a nado a Ceuta, que é um enclave espanhol no norte da África. Isso em meio a uma nova onda de migração ao país europeu. Diante da chegada de milhares de pessoas a Ceuta, o governo espanhol decidiu mobilizar unidades do exército para reforçar a segurança no enclave. A nova crise migratória remete ao episódio de 2021, quando cerca de 5.000 marroquinos cruzaram a fronteira num único dia. Em meio à escalada da crise, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni,
informou que estuda suspender a aplicação do Acordo de Schengen em relação à Espanha. E para todo mundo ficar na mesma página, o Acordo de Schengen é aquele tratado internacional que criou uma zona de livre circulação de pessoas sem controle de fronteiras internas, integrando atualmente dezenas de países europeus. Chegando à editoria de Viver, eu te conto que, considerando tudo o que o planeta pode produzir ao longo de um ano, a humanidade teria entrado numa espécie de cheque especial ecológico nesta quinta-feira, ao consumir mais recursos do que a natureza pode produzir nesse período. Isso é o que mostra um cálculo da Global Footprint Network, que define anualmente o Dia da Sobrecarga da Terra. Segundo a organização de pesquisa sem fins lucrativos, nós, seres humanos, estamos consumindo a um ritmo 73% mais rápido do que a capacidade de regeneração dos ecossistemas. E utilizando dados da ONU, esse cálculo leva em conta a área terrestre e marinha biologicamente produtiva, incluindo zonas florestais e áreas de pesca. Tá aí uma dívida ruim demais de se ter, né? Mudando de assunto, eu te conto que a UEFA, que é o órgão dirigente do futebol europeu, decidiu boicotar as futuras Copas do Mundo masculinas e femininas para protestar contra a FIFA, que pretende injetar capital privado nas suas competições. E assim, por unanimidade, a UEFA, quer dizer, as 55 associações nacionais que a compõem, votaram nesta quinta-feira pela retaliação aos planos do presidente da FIFA, Gianni Infantino. Num comunicado, a UEFA diz que a posição da Europa é clara e que jamais conferiram legitimidade a esse modelo, que ninguém tem autoridade moral para vender algo que apenas custodia para a próxima geração. Bom, na terça, o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, anunciou a criação de uma subsidiária avaliada em 20 bilhões de dólares para administrar o Mundial e também outros eventos da entidade. E como resultado, nenhuma seleção nacional vinculada à UEFA diz que vai participar de qualquer competição da FIFA enquanto essas propostas estiverem em pauta. E uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a startup Flexstone está reaproveitando garrafas PET, embalagens e outros resíduos plásticos retirados de rios amazônicos para fazer a brita usada na construção civil. Esse projeto está em execução há pouco mais de 8 meses e já consegue aproveitar praticamente qualquer tipo de plástico, sem separação por cor ou composição e sem nenhum consumo de água. A brita ecológica, ela já é usada em bancos de praça, floreiras e lixeiras instaladas em canais revitalizados pela Prefeitura de Belém. Muito bacana, né? E chegando à editoria de Cotidiano Digital, eu te conto que a Meta afirmou que a inteligência artificial está acelerando o ritmo de lançamento de novos aplicativos e prometeu mais novidades em breve, segundo declarações do CEO Mark Zuckerberg durante a teleconferência de resultados. A Meta, eu te lembro, já lançou recentemente o Seller, que é voltado a vendedores do Marketplace, e também o Fórum para grupos do Facebook, além do Instants no Instagram e um experimento de um gerador de histórias para dormir geradas por IA. Segundo a CFO Susan Lee, os modelos de linguagem também têm melhorado os sistemas de recomendação de conteúdo, o que contribui para o crescimento do Threads, que hoje tem mais de 500 milhões de usuários ativos mensais. A Meta já havia tentado, sem sucesso, lançar aplicativos sociais independentes em 2 ocasiões anteriores, mas nenhum projeto emplacou até o Threads. E a unidade da Amazon, Zoox, obteve aprovação da Agência de Segurança Automotiva dos Estados Unidos para operar comercialmente robotáxis sem volante.
se tornando, portanto, a primeira empresa do setor a receber esse tipo de autorização. Segundo a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, a Zoox pode implantar até 2.500 veículos por ano nos próximos 2 anos, começando a cobrar pelas viagens em Las Vegas, com expansão prevista para outros mercados se cumprir as exigências estaduais. O veículo foi considerado tão seguro quanto modelos convencionais que atendem aos padrões federais. Mas a aprovação vem acompanhada de exigências adicionais de relatórios sobre colisões e falhas. E também a Administração Nacional de Segurança Rodoviária lá dos Estados Unidos afirmou que pode revogar a isenção caso identifique problemas graves de segurança. E a Anthropic informou que alguns dos seus modelos de IA Claude invadiram os sistemas de 3 empresas durante testes de cibersegurança. Os novos incidentes decorreram de um erro que, inadvertidamente, concedeu aos modelos da Anthropic acesso à internet aberta. A Anthropic identificou os incidentes depois de analisar mais de 140 mil sessões de teste, num processo iniciado depois que a OpenAI revelou que um agente autônomo impulsionado por seus modelos de IA invadiu o sistema da startup Hugging Face. A gente falou disso aqui no Pé do Ouvido, né? Mas, nesse caso da OpenAI, o agente de IA explorou, de forma independente, uma vulnerabilidade inédita para acessar a internet durante testes cibernéticos. Abrindo a editoria de cultura, se é sexta-feira, é dia de saber o que tem de bom para fazer no Rio de Janeiro e em São Paulo, numa parceria do Meio com a newsletter Ladrilho Hidráulico, do querido e talentoso Guilherme Werneck. A gente começa te contando que os cariocas já podem aproveitar a segunda edição do Festival de Teatro do Rio, que mescla peças de sucesso com trabalhos inéditos nos teatros Riachuelo e Total Energies. Neste final de semana, um dos destaques é a peça do grupo Galpão, de nome Um Ensaio sobre a Cegueira, uma adaptação do livro do José Saramago. Na Farmácia Arena, o Djavan repassa 50 anos de sucessos com o show Djavanear. E em São Paulo, acontece de graça no CCSP, a mostra de cinema coreano, que traz 20 longas e 25 curtas do cinema contemporâneo do país. E o pianista pernambucano Vitor Araújo apresenta o show do seu último disco, de nome Toró, no Sesc Pinheiros. Tem muitas outras sugestões do que fazer no Rio e em São Paulo, mas todas elas você encontra no site do Meio. Seguindo na editoria de cultura, eu te conto que morreu em Los Angeles a coreógrafa, dançarina e educadora Simone Forti, aos 91 anos, depois de uma longa batalha contra a doença de Parkinson. Simone Forti nasceu em Florença e desenvolveu uma abordagem aberta ao movimento, que depois se tornaria fundamental para a dança pós-moderna. Ao longo da carreira, Simone explorou o movimento por meio da improvisação, da linguagem e da observação dos animais. A sua principal obra, de nome Dance Constructions, foi adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, um marco no colecionismo de dança. Simone também recebeu o Leão de Ouro da Bienal de Veneza pela sua trajetória, e essa é uma das principais honrarias da arte. E o icônico estilista Giorgio Armani vai ter a sua vida e carreira contadas numa nova série de TV produzida pela italiana Lux Vidi. Ainda sem título, essa série vai ser dirigida por Ferzan Özpetek, que vai coescrever o roteiro com Francesco Arlanti. Armani, que é conhecido mundialmente como o pioneiro da moda milanesa e que faleceu em 2025 aos 91 anos, deixou a sua marca com blazers masculinos sem forro e reinventou o terno feminino. Ao longo da sua trajetória, ele teve uma ligação direta com o cinema,
vestindo inúmeras estrelas, de Julia Roberts até Cate Blanchett, ou mesmo Leonardo DiCaprio e George Clooney. A ligação de Giorgio Armani com Hollywood rendeu a ele créditos como figurinista em mais de 200 filmes. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e tô disponível lá no Instagram, no @yasminreston, pra gente trocar ideia e pra você enviar também a sua sugestão de música pra encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, como hoje eu falei de Djavan, que tal irmos com o lançamento dele recente até, de 2025? Bora escutar juntos O Vento, de Djavan. Minha mulher, minha irmã, minha cara metade da carne maçã, minha costela de Adão, meu pé de romã, vento que bate na porta. Um excelente final de semana pra você. Segunda-feira tem mais notícias no Pé do Ouvido. Beijo, fui! Vento que entorna a manhã do meu bem, me leva, vento, bate suas asas, voa sobre as casas, vento.